Olá, como vai? Tudo bem? Olha, a entrevista de hoje é com a Dama da Liberdade. Não sei se você lembra, mas minha primeira entrevista no AlemDaPauta.com foi com Cléster Cavalcante, escritor, jornalista, que escreveu o livro A Dama da Liberdade, que conta a história aqui de Marinalva Dantas, auditora do Ministério do Trabalho, que libertou mais de 2.000 escravos. Marinalva, obrigado por estar aqui com a gente no AlemDaPauta.com. Como é que ter essa história contada no livro e que pode virar filme a qualquer momento? Obrigado mais uma vez. Olha, foi uma coisa assim que eu demorei a me acostumar, né? Porque eu sempre agi, vamos dizer, como uma pessoa anônima, né? Eu nunca fui uma estrela, eu não sou uma celebridade, sou uma brasileira comum, uma funcionária pública que cumpriu sua obrigação. Então, jamais imaginei que tivesse uma história retratada em um livro e muito menos com a possibilidade de ser um filme. E o que é mais complicado na história de fazer esse trabalho, ser uma auditora do Ministério do Trabalho e libertar pessoas que estão sofrendo um trabalho escravo nos dias de hoje? Como é que é esse trabalho em si? Olha, é um trabalho desgastante, física e emocionalmente, porque nós saímos de uma rotina de vida tranquila, urbana, e vamos para um local onde a gente tem que estar preparada para agir conforme o que acontecer. Tudo pode acontecer numa operação de trabalho escravo, desde surpresas desagradáveis e também muitos embaraços que podem estender aquela operação por uma semana a mais, dias a mais, pelos obstáculos que forem criados, pelas dificuldades de resgatar essas pessoas devidamente e com segurança. Então, é uma rotina que tira você da sua rotina, né? Então você tem como se fosse duas vidas. Uma vida como o Superman que vira assim, veste uma roupa, entra numa cabine e se transforma em outra pessoa. Então nós deixávamos de ser pessoas comuns para sermos uma autoridade em nome do Estado brasileiro, que estava conduzindo uma equipe de profissionais de vários outros ministérios para fazer resgates de pessoas, de vidas, de dignidade. Surpresas desagradáveis, você fala ameaças de morte. Olha, ameaças de morte as pessoas não ousavam fazer porque, lógico, você estava ali acompanhado com a Polícia Federal e isso já seria A ameaça é um crime. E ameaçar uma pessoa, uma autoridade no seu exercício do seu dever, é um crime mais grave ainda, né? Era um crime contra o Estado. Então as pessoas, elas sentiam que estavam ali, que já podia sair algemadas, presas, né? Por qualquer desacato, assim. Uma ameaça mais séria. Mas o que eu falo assim de obstáculos é, por exemplo, de surpresas, é você encontrar, por exemplo, um trabalhador morto na sua frente, que acabou de ser morto, ainda sangrando. Aconteceu? Já aconteceu comigo na minha última operação. Então é um choque que você tem que manter a sua serenidade para saber que aquilo é um crime e como você deve agir diante daquilo, entendeu? Porque você não pode estar dando chilico, dando na cabeça e chorando. Você tem que mostrar que está no controle da situação e que aquilo vai ser resolvido de acordo com a lei. Conta uma história que marcou você. Olha, a primeira vez que eu me deparei com a situação de trabalho escravo foi marcante, né? Foi chocante. Eu fui com Valderez, aquela cena de trabalho escravo de acordo com a lei. Valderez, outra auditora, né? Outra auditora, que é uma das nossas, vamos dizer, uma das nossas instrutoras, porque ela ensinou procedimentos burocráticos para se fazer, que senão a gente teria botado o trabalho a perder. E essa situação que eu vou falar agora, do primeiro encontro, é impactante. É você acordar, é aquela assim, a bela adormecida, né? Acordou e tem aí um mundo que eu não sabia que existia, né? Eu dormia 100 anos quando disseram que os escravos tinham sido libertos e acordei com escravos. Então isso foi chocante para mim a primeira vez, porque
eram nordestinos quase todos. Eles reconheciam o meu sotaque e se aproximaram de mim, né? Sentiram algo familiar e ser uma mulher também ali, naquele ambiente hostil. E eu consegui ter a compaixão de vida e ouvir aquela história e saber o que fazer para tirá-lo dali. Então, foi marcante o primeiro dia. Eu disse, esta é a minha causa. Eu quero levar esses homens de volta para os filhos que acham que foram abandonados. Como no Nordeste tem muito criança que o pai partiu e disse, não, meu pai arrumou outra família, acham. E não era. Muitas vezes ele encontrou, foi a escravidão. Você é paraibana, mora em Natal, nasceu em Campina Grande. Nasci em Campina. Campina tem muito a ver com as minhas emoções, com a minha vida, vamos dizer, familiar, né? E de uma infância, vamos dizer, difícil, pobre, doente, né? E que me fez conhecer o lado difícil da pobreza, né? Então, esse fato de eu ser nordestina e particularmente paraibana também serviu muito de piada, que dizia, você é mulher macho. Eu dizia, não, a paraibana não é mulher macho, né? A Paraíba é que é uma mulher macho. Aí as pessoas acham que são as mulheres. Nós somos apenas firmes, né? Determinadas, só isso. Aqui na Paraíba, como em Pernambuco, foi encontrado muita gente trabalhando, fazendo trabalho escravo. Uma das minhas primeiras operações, por incrível que pareça, foi aqui na Paraíba. Nós somos a região canavieira e retiramos assim um exército de crianças do trabalho. Só que na época, em 1996, essas condições degradantes em que encontramos trabalhando não era considerado pela lei trabalho escravo. Hoje são consideradas, porque a lei mudou para pegar as condições degradantes de trabalho como uma das vertentes do trabalho escravo. Mas na época isso era só, vamos dizer, uma infração trabalhista, um emprego ruim. Então, mas foi chocante encontrar e saiu muito, foi muito divulgado na mídia aqui na Paraíba, no Jornal Norte, a foto daquelas crianças todas de facão, como também em Pernambuco eu fui na parte gesseira, no polo gesseiro, mas não encontramos o trabalho infantil, mas os colegas posteriormente encontraram também na cana-de-açúcar. No livro, A Dama da Liberdade, Clécio, ele fala de uma coisa muito grave que é em relação ao vice-presidente, ex-vice-presidente falecido, José Alencar. Como foi encontrar gente trabalhando, fazendo trabalho escravo dentro de uma das fazendas do vice-presidente? A história que tem no livro é exatamente quando ele era candidato, né? Uns meses depois ele se sagrou vice-presidente da República. Então, na época, eu desconhecia quem era José de Alencar. Eu vi apenas que a Cota em Minas era uma das que era daquele consórcio de fato que mantinham aquela situação. Algumas empresas forneciam mão de obra, outras os agrotóxicos, a aeronave, coisas assim, tratores, outro fornecia terra, era um consórcio, de fato, né? Isso dá uma responsabilidade solidária. E nós encontramos a Cota em Minas como quem era responsável exatamente pelo se colocar pessoas. Então, eu digo, bom, a Cota em Minas eu não sabia de quem era, até que um colega me alertou. Disse, como que você botou isso em letras assim, caixa alta, em negrito, você colocou a Cota em Minas? Eu disse, mas por que eu não posso botar? Aí eu disse, mas Marinaldo é do José de Alencar. E eu digo, e quem é José de Alencar? Disse, mas não, é o vice-presidente, candidato a vice-presidente de Lula, que era, na época, vamos dizer, nossas esperanças para acabar com o trabalho escravo, né? Em relação ao livro, perguntei como é que é ter a vida retratada no livro, e assim, muito provavelmente esse livro deve virar filme. Como é que vai ser se Camila Pitanga, por exemplo, fazer o papel de Marinalva? Nossa, eu vou ficar, vamos dizer, além de muito envaidecida e muito honrada, eu vou ficar com uma certa vergonha, né? Porque quem sou eu para ser assim retratada em um filme? Eu ainda penso que eu só fiz cumprir o meu papel de servidora pública, entendeu? Mas
Se histórias de pessoas simples interessam as pessoas, então é a história de uma pessoa simples que vai ser retratada num livro. Não sei o que vai acontecer depois disso. Marinalva, para finalizar, como é que você vê o papel da imprensa junto com esse trabalho, né, do Ministério do Trabalho, enfim, como é que é essa parceria de fiscalização e da imprensa em si? Como é que você vê esse trabalho da imprensa? Olha, Também de denúncia. a imprensa foi e é fundamental para combater o trabalho escravo, porque nós só começamos a ter crédito que eu digo assim, acreditarem que existia trabalho escravo, que aquilo realmente era uma coisa que o brasileiro tinha que olhar e que tinha que acabar, tirar das sombras essas pessoas vitimadas, foi graças à imprensa. Quando começou a aparecer na tela da televisão, nas casas das pessoas, as cenas retratadas pela imprensa, nos jornalistas que nos acompanhavam como observadores e retratavam o que viam de fato, pegavam depoimentos de pessoas, o flagrante daquela pessoa chorando, da pessoa morta ali. Então, isso deu muita força para a luta contra o trabalho escravo e envergonhou e começou a prejudicar as pessoas que se valiam disso, né? Porque todo mundo ficou sabendo o que acontecia naquela próspera fazenda, por exemplo. E as pessoas começaram a fazer até alguns boicotes, né? Como acontece agora com algumas marcas, né, do vestimenta, né, do vestuário, que os colegas estão fiscalizando muito bem em São Paulo, descobrindo que tem. Marcas famosas. Aquelas marcas famosas que nós vestimos, gostamos de ostentar uma roupa daquela, e quando você descobre o que uma pessoa sofre para fazer aquela peça, você imediatamente acha aquela roupa um lixo. Então é importante porque a imprensa comove a sociedade e mostra a consciência da pessoa que consome, o consumidor. Ele pode ser mais seletivo na comida, nas coisas que ele vai comer. Passou pela mão de obra de escrava ou de exploração de crianças, os países do primeiro mundo já abominam isso. Eles querem saber como isso foi. Na França tem nas etiquetas de algumas roupas assim, esta peça foi fabricada, não teve mão de obra de criança em nenhuma fase da confecção desta peça. Então eles têm orgulho de vestir uma roupa assim, né? Então o brasileiro devia começar a ter esse tipo de comportamento também nas escolhas que ele faz do consumo, porque ele pode estar mantendo a escravidão de pessoas. Essa consciência é necessária, e quem pode fazer isso melhor do que nós, que os nossos processos correm sempre pela justiça, não é uma coisa que a sociedade vê, mas quando o jornalista faz essa análise e mostra para a população, principalmente se é um jornalista, vamos dizer, bem acreditado, né? Então as pessoas começam a comprar aquela ideia. Depois que apareci já 2 vezes no Fantástico, as pessoas querem saber coisas o tempo inteiro, procuram, querem mais informações e se oferecem como combater. É o nosso papel denunciar, né? Exatamente. Uma denúncia assim, às vezes é o que falta, né? Marinalva, muito obrigado pela participação no Além da Pauta, nessa entrevista, mais uma entrevista Além da Pauta. Muito obrigado. Obrigada a você.